Oiê! E para mim é um enorme prazer estar recebendo você aqui para mais um vídeo no meu canal. Mais um passo a passo de barrado de pano de prato. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês um barrado totalmente diferente. Eu tô aqui com um paninho de prato bem simples, daquele bem baratinho, que eu paguei acho que foi R$ 3 nele. Ele já veio pintadinho, já veio todo desenhadinho, com essas vaquinhas fofurérrimas. Então, eu tô aqui com alguns pedacinhos de quadradinho de 6x6, tá? Num poazinho branco, que tá preto com bolinha branca, que tá a coisa mais linda. Este lacinho vermelho e um barrado de poá preto com bolinha branca. Nós também vamos precisar aqui, ó, desse viés, que tá uma gracinha. Eu gostei muito desse viés, porque ele deixa, eu acho que ele vai deixar o trabalho muito com carinha de roça mesmo. Essas vaquinhas estão muito fofinhas, então bora lá pra gente começar esse passo a passo. No vídeo de hoje nós vamos começar diferente, nós vamos começar pelo barrado de cima, tá? A gente sempre começa pelo de baixo, hoje eu decidi começar pelo de cima. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui meu quadradinho de 6x6, vou dobrar ele ponta com ponta e ponta com ponta de novo. Vou transformá-lo nesse mini biquinho aqui, ó. Que gracinha, né? E aí, eu vou posicionar ele na pontinha do meu pano de prato, lá no comecinho do meu pano de prato, tá? Bem aqui no cantinho. Não vou deixar ele passar do pano de prato, ele vai pegar bem na pontinha mesmo, tá ok? Dessa forma assim, ó. E aí, eu vou vir com uma costura, tá? Vou passar um alfinetinho aqui pra vocês poderem ver melhor, porque o paninho é muito pequenininho e aí a minha mão tá na frente, não sei se tá dando pra vocês verem. Mas desta forma assim, ó, dá pra vocês verem bem, ó. Tá vendo? A pontinha bem aqui na pontinha e aí eu vou passar uma costura aqui em cima. Vou fazer isso em todos. Eu cortei 7 pedacinhos, tá? 7 quadradinhos. A medida desse pano de prato é 65 por 42. Então, se o seu pano de prato for nessa medida, vai dar perfeito. Se for maior, você corta um pouquinho maior ou você utiliza mais biquinhos, tá ok? Esse pano de prato, ele já veio com o barradinho lateral pronto. Então, a bainha dele tá pronta nas laterais. Nós vamos ter que fazer o barrado de cima e o barrado de baixo, como a gente tem feito de costume em todos os outros trabalhinhos que a gente tem feito aqui no canal. Meus amores, se você não é inscrita no canal, se inscreve, deixa aquele super like que eu super adoro, ajuda demais o canal a crescer. Se você é inscrita, meu muito obrigado. Entre... Venha, curta, interaja, fique à vontade. O canal é meu, mas a casa é nossa, tá bom? Minhas queridas, esse pano de prato, vocês vão se surpreender com ele, porque é um jeito de você deixar ele, pegar um pano de prato assim, sabe? Que você olha assim pra ele e fala assim, ah, isso aqui só serve só pra secar louça e acho que nem pra secar louça, sabe? Aquela coisinha assim morna e transformar o pano de prato numa peça maravilhosa. No final do vídeo eu vou deixar dica de preços, tá? Pra vocês, opções de valores pra vocês. É o valor que eu vendo na minha região, não sei na região de vocês quanto que tá, vale a pena fazer uma pesquisa. Lembrando que é só uma sugestão. Se você for assistir esse vídeo daqui 5, 6 meses, 1 ano, dá uma olhadinha na data do vídeo para você se atualizar no valor, porque de repente pode estar um valor muito ultrapassado, porque as coisas têm aumentado tão absurdamente, linha, tecido e tal, e você tem que calcular tudo, tá? Principalmente nesse trabalho que vai tricoline, que não é um material muito barato, vai esse barradinho de lese, que também é um dinheirinho, viés, esse viés eu compro pronto na loja de aviamento, então também vai um dinheirinho, né? Tá um pouquinho caro aí o viés. O lacinho que eu tô utilizando nesse projeto, eu comprei ele pronto, mas para você baratear um pouco mais o seu material, você pode fazer. Olha aí o que eu falei pra vocês, viu? Ó, bem na pontinha, já passei uma costura, costurei todos os biquinhos aqui. Já ficaram bonitinhos, porque eles ficaram bem pequenininhos. A abertura deles, gente, tem que ficar todas pro mesmo lado, tá? Se você decide aí o lado que você quer pôr e coloca todas pro mesmo lado. E aí, nós vamos pegar aquele viés lá, que eu mostrei pra vocês. Tem que ser do largo, tá, gente? Esse trabalho aqui não dá pra gente trabalhar com o viés do fininho, tem que ser do largo, porque a gente vai cobrir toda essa lateral do nosso pano de prato, então tem que ser o viés largo, tá? O viés fino vai ficar faltando viés e vai ficar feio. Então, aí você põe aqui, ó, posiciona aqui e passa uma costurinha, põe o pano de prato no meio dele, abre ele, põe o paninho de prato no meio, a barrinha dele e passa uma costurinha
de fora a fora. Não esquece do retrocesso no começo e no final da peça, para ficar um trabalho seguro e bem bonito, tá bom? Prontinho, minhas queridas, agora nós vamos aqui trabalhar essa parte de baixo, esse barrado aqui de baixo. Gente, esse pano é muito rapidinho de fazer, muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado final. Para dar início aqui, nós vamos colocar aqui, virar o pano de prato no verso, que a gente sempre começa trabalhando pelo verso dele, né? Pelo lado do avesso aqui do pano de prato. E aí, nós vamos pegar aqui o nosso tricoline, que tá com 12 centímetros de largura, pelo comprimento do pano, tá bom, gente? Vai aí no comprimento do pano de vocês. Lembrando que tem que passar um pouquinho para fazer aquele acabamento que eu gosto de fazer, que eu já ensinei nos outros vídeos, mas que eu vou ensinar nesse aqui também. Então, eu vou colocar frente do meu tricoline com o verso do meu pano de prato. Vai sobrar paninho pra cá, vai sobrar paninho pra cá, tem que sobrar mesmo pra gente poder fazer aquele acabamentinho lá, tá bom? Que eu falei pra vocês. Então, eu vou ajeitar aqui direitinho, colocar bem na beiradinha, o tricoline aqui na barrinha. Vou dobrar pra dentro, essa sobra aqui desse tricoline que sobrou aqui. Vou dobrar ele pra dentro e vou passar uma costurinha com um pé de máquina na barrinha desse pano. Até aqui tá todo mundo comigo, né? Então, vamos lá. Vamos vir aqui na costurinha, num pezinho de máquina, de fora a fora. E quando eu chegar lá do outro lado, no final, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar o paninho pra dentro e vou finalizar essa costura com retrocesso. Vou posicionar aqui na minha máquina, vou iniciar a costura com retrocesso e vir a costura com um pezinho de máquina de fora a fora. Lá no final, dobro pra dentro, finalizo com retrocesso e bora pro próximo passo. Queridas, assim que você terminar a costura, ó, virou, puxou o paninho, a lateral já sai pronta. Meus amores, eu sou apaixonada por esse acabamento, porque isso facilita demais a vida da gente, meus amores, facilita demais. Olha aí, o acabamento já sai prontinho. Pego essa sobrinha aqui, ó, jogo o paninho pra cima do tricoline, dou uma ajeitadinha aqui, seguro com o dedo, só virando, puxando e ajeitando. Olha aí, que perfeição, já fica prontinho. Tá vendo, minhas queridas? Eu falo pra vocês, aqui só tem dica maravilhosa. Aí, ó, passa uma costurinha de fora a fora, nas laterais e na parte de baixo, pra gente tá pregando esse barrado, tá bom? Não esquece do retrocesso no começo e no final da costura, para cliente não ter surpresa, tá bom, meus amores? Porque eu gosto muito de ressaltar essa parte do retrocesso, porque o que faz as nossas clientes é o boca a boca. Quanto mais cliente falar bem de você, mais cliente você vai ter. Você vai ter cliente o ano todo, para fazer tudo, pano de prato, tapete, cortina, tudo que você fizer. Se você fizer bem feito, se você fizer amor, se você colocar carinho no que você faz, você vai ter cliente o ano todo, tá? Porque uma sempre comenta com a outra, que comenta com a outra, que comenta com a outra, e quando você vê, ó, você tá aí com o seu caderninho de cliente cheia de pedidos, cheia de clientes, seu WhatsApp bombando de cliente aí, e é sobre isso e tá tudo bem, meus amores. E vamos que vamos. Próximo passo do nosso barrado. Queridas, depois que você passar a costurinha aqui, olha como é que fica as barrinhas, a lateral, fica perfeito, gente. É um acabamento, assim, muito legal, tá? Dica top mesmo. Aí, eu vou vir aqui com o barrado. O barrado, eu sempre dou 2 dobradinhas aqui pra dentro,
para tá iniciando ele. Eu vou colocar lá bem na pontinha do meu pano de prato, bem na pontinha mesmo. E aí, eu vou vir com a costura por cima desse tricoline desse barrado de tricoline que eu fiz. Já dei uma adiantada aqui, preguei todos os meus barrados com alfinete, fiz algumas preguinhas, tá? Pra tá dando um charminho aí, uma carinha bem rústica ao meu pano de prato. Então, eu venho aqui no comecinho, dou um retrocesso e passo uma costura todinha essa lateral do babado que eu fiz, na parte de cima. Eu vou passar uma costura todinha. Quando chegar lá no final, eu vou abaixar a agulha, virar o meu pano e voltar nessa costura na parte de baixo desse babado, para poder garantir que essa costura vai ficar bem presinha. Tá certo, meus amores? Ó, retrocesso, baixo a agulha, viro o pano de prato, dou 2 pontinhos na lateral, baixo a agulha, viro novamente o pano de prato e volto com a costura na parte de baixo desse babado, pra gente tá prendendo bem e garantir que vai ficar bem firme essa costura. Certo, meus amores? Depois disso, dou aquele retrocesso básico, tiro todo o excesso de linha, vou retirar meus alfinetes, cuidado, muito cuidado, meninas, com o alfinete, e o nosso babado vai ficar assim, ó. Já tá dando uma carinha, né? Por cima desse babado, eu vou vir com esse viés, tá? É o mesmo viés que eu fiz o barrado lá de cima. Então, eu venho com ele aberto e posiciono aqui, ó, bem no início, por cima do barrado, tá? Desse babadinho que eu fiz. E aí, eu venho, passo toda uma costurinha aqui, vou até o final do pano na costurinha. Lá no final, eu faço a mesma coisa que eu fiz com o barrado. Dou um retrocesso, abaixo a agulha, levanto o pezinho, viro 2 pontinhos na lateral para tá prendendo essa lateralzinha, baixo a agulha novamente, levanto o pezinho de máquina, tiro o excesso do viés, porque eu só vou usar até aqui, né? Dou outro retrocesso e volto a costura todinha na parte de cima, para prender os 2 lados do viés, porque esse viés ele tem que ser preso em cima e embaixo, ele tem que ser costurado em cima e embaixo. A nossa peça vai ficando assim, tá ficando do jeito que eu queria. Meu objetivo era deixar uma peça bem charmosa, porém rústica, tá? Uma coisa assim, bem interiorana, bem roça mesmo, para eu lembrar da época que eu ia visitar a minha avó lá na roça. Então, é assim que eu quero deixar essa peça. Vou passar um viés na lateral. Para iniciar esse viés na lateral, eu tenho que dobrar um pouquinho para dentro. Posiciono lá no comecinho, lá onde eu fiz o primeiro barradinho em cima dos biquinhos. Posiciono na lateral, venho com ele em toda a lateral do nosso pano de prato. Retrocesso no começo e no final da costura. E aí, meus amores, ó, é só vir seguindo numa linha reta até o final. Quando eu chegar lá embaixo, na parte do barrado, eu vou passar por cima também, vou dar o acabamento lateral desse barrado com esse viés que eu fiz na lateral do nosso pano de prato, tá bom? Lá no finalzinho, eu corto sempre com meio dedinho a mais para poder dobrar para dentro, para tá fazendo o acabamento, para não desfiar, porque o viés também, se você deixar a ponta dele solta, ele também vai desfiar, tá? Então, para não correr esse risco, eu vou dar um retrocesso e dobrar para dentro antes de dar o retrocesso. E aí, ele vai ficar assim, ó, a parte da frente, a parte de trás, tá uma gracinha, né? Tá muito bonitinho, olha o acabamento como que fica muito gracinha. Fiz isso dos 2 lados da minha peça e agora eu vou estar finalizando com o meu lacinho. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, esse lacinho eu comprei pronto, mas também dá para fazer, tá? Dobro meu pano de prato no meio, vinco bem aqui a dobra para eu estar achando o meio do meu pano de prato. O meio do meu pano de prato é aqui, então eu venho aqui com o meu lacinho, posiciono ele aqui. Se você quiser, você pode alfinetar, tá? Para poder, antes de passar a costura, para ele não sair do lugar. Ou você pode ir diretamente lá na máquina, lá, dar os seus pontinhos, tá? Ou você pode dar uns pontinhos à mão também, você que sabe, tá? E aí, você vai prender esse paninho, esse lacinho no seu paninho de prato,
tá bom, queridas? Como eu disse no outro vídeo, para você pode colocar pronto ou você pode fazer o seu lacinho, tá bom? Esse aqui eu quis colocar pronto porque eu já tinha, e geralmente eu gosto de fazer. Nos outros vídeos que eu fiz, os outros panos de prato que eu fiz o lacinho. Mas esse aqui eu coloquei pronto porque eu achei que ele tava bonitinho, pequenininho e tal, compensava. Então, meus amores, o vídeo de hoje é isso. Eu vou dar sugestão de preço para vocês. Um pano de prato desse aqui, trabalhado desse jeitinho, você pode vender ele, depende da sua região, entre 10 e 15 reais. Aqui na minha região, eu vendo fácil esse pano por 15 reais. Eu moro na zona leste de São Paulo, mas quando eu morava no interior, eu vendia um pano desse por 10 reais. Mas depende da sua cidade, tá bom, meus amores? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse paninho com vocês. Eu paguei 3 reais nesse pano de prato e eu vou vender ele por 15 reais, tá bom? A cliente nem chorou, porque ela sabe, ela conhece meu trabalho, ela sabe que eu vou dar o meu melhor no meu trabalho, que vai ficar uma peça muito bonita. E eu espero muito que a cliente de vocês também goste. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele super like que super ajuda. Tchau!